A crença dos judeus na chegada do Messias é baseada nas profecias do Antigo Testamento, que descrevem um líder político e religioso que libertaria Israel do domínio estrangeiro e estabeleceria um reino justo e pacífico. Segundo a tradição judaica, o Messias seria um descendente do rei Davi, um líder poderoso e carismático que restauraria a glória de Israel e traria a salvação para o povo judeu. No entanto, Jesus Cristo não correspondeu às expectativas messiânicas dos judeus de sua época. Em vez de se apresentar como um líder político e militar, Jesus pregava uma mensagem de amor, perdão e humildade. Ele não desafiou o domínio romano, nem estabeleceu um reino terrestre, o que desapontou muitos judeus que esperavam a chegada do Messias. A história da rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo remonta ao início do cristianismo e tem sido um tópico de debate e estudo por muitos anos. Embora haja muitas razões pelas quais os judeus não acreditavam em Jesus, a maioria das explicações pode ser categorizada em 3 principais pontos: diferenças teológicas, expectativas messiânicas e diferenças culturais. O que seriam, então, essas diferenças teológicas, para começar? A maioria dos judeus da época acreditava na unicidade, ou seja, em um único e indivisível Deus, que era adorado e reverenciado em sinagogas e em templos em todo o mundo judaico. Para os judeus, a crença em um Deus único e todo-poderoso era uma questão central e fundamental de sua fé. No entanto, Jesus afirmou ser igual a Deus. Para os judeus, essa afirmação era blasfêmia e contrária à sua compreensão da natureza de Deus. De fato, a Bíblia não cita diretamente que Jesus tenha afirmado ser ele mesmo Deus, mas sim que Jesus teria dito que Deus e ele eram um só, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Essa frase pode ter uma interpretação ambígua, isto é, com entendimentos diferentes de cada lado. Não podemos afirmar, no entanto, que Jesus estava mesmo querendo dizer que era Deus. Ou poderia estar dizendo que ele somente caminhava segundo os preceitos de Deus. Mas boa parte dos judeus da época, segundo João capítulo 10, versículo 33, chegaram a dizer: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Para tornar a situação um tanto mais complicada, Jesus não teria corrigido ou tentado se fazer mais compreendido, o que, para os judeus, foi um forte indicativo de que ele estava mesmo convicto do que dizia. No capítulo 8, versículos 58 e 59 de João, encontramos: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. A Santíssima Trindade também não faz parte da religiosidade judaica. Para os judeus, a ideia de trindade divide Deus em 3 partes separadas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, encontramos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo vai de encontro com a Shema, a base da crença judaica, que diz: ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor é um. Além disso, Jesus ensinava uma nova mensagem que desafiava muitas das tradições e práticas religiosas judaicas da época. Ele pregava a misericórdia e o perdão.
ensinando que o amor de Deus era para todos, incluindo aqueles que eram considerados impuros ou pecadores. Essa mensagem era contrária à visão judaica de um Deus que recompensava aqueles que seguiam fielmente suas leis e castigava aqueles que não o faziam. Essas diferenças teológicas levaram muitos judeus a rejeitar a mensagem de Jesus. Outra razão pela qual os judeus não acreditavam em Jesus foi devido às expectativas messiânicas. A maioria dos judeus da época esperava um Messias que libertaria Israel do domínio romano e estabeleceria um reino terreno para o povo judeu. Eles esperavam um líder político forte que restauraria a grandeza de Israel e levaria o povo à vitória contra seus inimigos. No entanto, Jesus não se encaixava nessas expectativas messiânicas. Pelo contrário, ele pregava a humildade, a compaixão e a aceitação da vontade de Deus, em vez de uma revolta armada contra os romanos. Para os judeus, o Messias deveria ser um líder forte, vitorioso, não um homem que morreu nas mãos dos seus inimigos. Segundo Maimônides, o principal representante intelectual do pós-judaico medieval, Deus é incorpóreo, significando que ele não assume forma física. Deus é eterno, acima do tempo, é infinito, além do espaço. Não pode nascer e não pode morrer. Dizer que Deus assume forma humana o faz um Deus pequeno, diminuindo tanto sua unidade como sua divindade. Como diz a Torá, Deus não é um mortal. Sendo assim, a morte de Jesus na cruz foi vista como uma prova de que ele não era o Messias esperado. As diferenças culturais também colaboraram para fortalecer a descrença dos judeus em relação a Jesus Cristo. A sociedade judaica da época era altamente hierárquica, com rígidas divisões entre diferentes grupos sociais. Os sacerdotes, fariseus e escribas eram altamente respeitados e tinham um papel importante na condução da vida religiosa dos judeus. Jesus, por outro lado, pregava uma mensagem que era acessível a todos, incluindo aqueles que eram considerados marginalizados e excluídos da sociedade, como os doentes, os pobres e os pecadores. Essa mensagem de inclusão e igualdade era contrária à hierarquia social judaica da época e ameaçava a posição de poder dos líderes religiosos estabelecidos. Mais do que isso, a maneira como Jesus ensinava e realizava seus milagres era considerada diferente e até mesmo ameaçadora pelos líderes religiosos judaicos. Ele ensinava com autoridade e realizava curas e milagres em nome de Deus, o que desafiava a autoridade dos líderes religiosos estabelecidos e ameaçava a estabilidade do status quo, isto é, do estado natural das coisas. É importante ressaltar que a rejeição dos judeus em relação a Jesus Cristo não significa que eles eram menos religiosos ou menos comprometidos com sua fé do que os seguidores de Jesus. Os judeus continuaram a seguir sua religião e suas tradições, incluindo a observância das leis e práticas religiosas, mesmo após a morte de Jesus. Como podemos concluir, a rejeição de Jesus como Messias não foi uma questão de falta de fé, mas sim ocorreu pelas diferenças teológicas e culturais, além das expectativas messiânicas, como já foi dito. É importante também destacar que a rejeição dos judeus em relação a Jesus não deve ser interpretada como uma rejeição à sua mensagem de amor e compaixão. Muitos judeus foram influenciados pelos ensinamentos de Jesus e seguiram seus ensinamentos éticos e morais, mesmo sem acreditar que ele era o Messias. Além disso, a rejeição dos judeus em relação a Jesus não justifica o antissemitismo e a perseguição que os judeus sofreram ao longo da história.
Na Bíblia cristã, há diversas referências que indiretamente nos levam a crer que Jesus e Deus eram uma única entidade. Por exemplo, em 2 a Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, encontramos Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Segundo o apóstolo João, no capítulo 20, o discípulo Tomé conheceu Jesus após sua morte, junto a outros discípulos. E quando Jesus pediu-lhe para crer, colocando suas mãos ao lado das dele, Tomé teria dito: Senhor meu e Deus meu. Tomé, que veio a se tornar São Tomé pela Igreja Católica, é quem deu origem à expressão ver para crer. Isso porque, antes de se aproximar de Jesus, os demais discípulos teriam dito a ele que viram o Senhor. Ele então disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E você? Qual sua visão a respeito de Jesus Cristo? Ele era o próprio Deus? Deixe sua opinião nos comentários, tudo bem? Obrigado e até a próxima.